Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos aqui com mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuação, para trazer com muita credibilidade, respeito e informações para a sua noite. Então convido você a nos acompanhar a partir de agora, ficar ligadinho aí, compartilhar este link com amigos e familiares para que mais pessoas possam aí ser agraciados com as informações preciosas que serão dadas a partir de agora pela doutora Manuela Bueno, ela que é sócio-proprietária da clínica Inser, ela que é referência em neuropsicologia, uma mamãe atípica também, sim. e vamos falar hoje sobre a maternidade atípica, né, doutora Manuela? Isso aí. Muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui mais uma vez. Estava com saudade, viu? Eu agradeço mais uma vez pelo convite, Paula. Eu Obrigada. também estava com saudade, gosto muito de estar aqui com você e Sim. espero agregar mais um pouco, né, trazendo conhecimento e falando um pouquinho da minha maternidade também. Doutora, vamos começar falando sobre a sua experiência como mamãe atípica, Sim. né? Por que que você acha tão importante a gente falar sobre isso? O que que você sabia acerca do autismo e só de fato descobriu após se tornar uma mamãe atípica? Sim. Eu sempre trabalhei com autismo desde o início da minha carreira, Uhum. né? O meu primeiro trabalho em Rosário Oeste, inclusive, aqui Sim. pertinho, Aham. foi na APAE e no Centro de Reabilitação. Então eu já caí, né, nesse mundo. Uhum. Enfim. Depois fui para Mutum, serviço público, entrei nisso também, estava na PAI, né, trabalhava na educação. Então eu sempre trabalhei, sempre estive nesse mundo. Sim. E, inclusive, eu falava muito para as colegas de trabalho que eu jamais daria conta de ser mãe atípica, vendo o trabalho daquelas mães. Olha só. Aham, eu repetia isso com muita frequência. Eu falava, meu Deus, essas mães são muito fortes. Né, Deus do céu, eu acho que eu nunca vou dar conta. Se Deus me der uma criança atípica, eu jamais daria conta. Olha São isso. as coisas. É, bem isso. E assim, sempre trabalhei, sempre fui terapeuta infantil. E aí, quando eu já estava com. Foi em 2014, 15 que eu tive os filhos. Eu me formei. 15 anos de carreira que eu engravidei. Resolvi engravidar, porque até então eu não queria filhos. Sim. Por conta disso mesmo. Aham. Né, porque eu trabalhava com muitas crianças, assim, com dificuldades, com transtornos, e aí eu tinha muito medo. Mas aí eu já estava com 37 anos. Não, o relógio gritou, né, o relógio biológico. E decidi ser mãe. Tive problemas para engravidar, fui fazer fertilização. Na fertilização vieram os trigêmeos. O médico falou assim: "Agora ajoelha e reza, porque com 2 todo obstetra sabe o que fazer, acima de 3 a gente já não sabe o que fazer". Então eu tive uma gestação de bastante risco, enfim. E o parto foi extremamente prematuro. Uhum. E aí quando, eu descobri que eram trigêmeos, eu comecei já a estudar, porque eu imaginava que fosse ser prematuro, né. Sabendo que era prematuro, imaginava dos riscos, né, de já vir com algum transtorno Transtorno. pós-alta, Uhum. pelo conhecimento prévio que eu tinha. Então eu já comecei a me preparar um pouco ali. Uhum. Não que eu estivesse prevendo uma coisa ruim, né, mas eu não queria ser pega, assim, totalmente de surpresa. Eu queria saber o que fazer. E na UTI eles tiveram várias complicações, né. Beatriz teve uma hemorragia, eh intracraniana, o Caio também teve, a Alice teve uma severa, tanto é que veio a óbito, Uhum. né, com 20 dias. Enfim, aí fomos tendo várias complicações. Quando eles tiveram alta, fomos para casa, e aí aos 7 meses a Beatriz teve a síndrome de West. Uhum. E aí quando a gente recebeu o diagnóstico da síndrome de West, né, eu já sabia que ela seria uma criança especial. Independente de qualquer coisa. O prognóstico da síndrome de West, no caso da Beatriz, era de que ela não sentaria, ela não sustentaria o pescoço, ela seria uma criança cadeirante e vegetativa, Sim. né. E então, assim, a gente tinha um período ali de correr contra o tempo. Então eu já recebi ali a notícia de que eu era mãe atípica, com um bebê de 7 meses. Beatriz era uma criança extremamente inteligente.
né, ela estava, com 7 meses, era uma criança prematura, então ela tinha uma idade corrigida, era como se ela tivesse 5 meses, mas, ela já tinha um comportamento de 7 meses. Então, assim, mesmo sendo prematura, ela era muito adiantadinha. E ela perdeu tudo, todo o comportamento, né. Ela não ria mais, ela não balbuciava mais, ela não sentava mais, então perdeu tudo. Eu perdi o neném, eu tinha um vegetalzinho ali, né, ela não respondia nada, Ah, nenhum estímulo. nada, nada. Nem chorar ela chorava mais. A síndrome de West, ela é muito triste, né, a gente perde a criança, né, ela fica sem resposta nenhuma. E aí a gente corria muito contra o tempo, porque ela é uma epilepsia, né, então a descarga elétrica no cérebro é muito, Uhum. muito forte. Beatriz, como eu já disse algumas vezes, ela chegou a ter 1000 espasmos, 1000 convulsões em um único dia. Meu Deus. É, e a chance de a gente perder ela também era muito alta, né. Então nós estávamos ali numa corrida contra o tempo, os medicamentos não faziam efeito, a doutora estava, em processo de internação, a gente ia fazer o tratamento com corticoide, que era um tratamento de risco também, mas assim, né, ou fazia e corria o risco de perder ela no tratamento, Uhum. ou corria o risco de perder ela sem tratamento. Eu sou católica, eu sou muito devota de Nossa Senhora, e aí a gente entregou muito isso, e meu irmão fez um propósito na igreja, o meu irmão é padrinho dela. E aí de um dia para o outro ela parou de ter as crises. Ela teve 1000 crises em um dia, no outro dia ela amanheceu sem crise nenhuma. Um milagre. Um milagre, milagre. Então eu mandei mensagem para a doutora, eu falei: "Olha, Beatriz não tem", porque a gente anotava o número de crises, Uhum. né. Acompanhava É, ali. tinha que anotar. E aí a doutora falou assim: "Como assim, Manu?" Eu falei: "Não teve. Eu tô aqui", porque daí eu saí para trabalhar e deixei o, né, falei: "Vocês estão doidos, vocês estão falando que a menina não teve crise, vocês não estão fazendo certo", ainda briguei com todo mundo em casa. Aham. Não, né, ela a gente tá anotando. E aí mandei pra médica, e aí foi 1 dia, 2 e ela nunca mais voltou a ter crise. Então assim, a gente não precisou fazer o tratamento, não precisou fazer nada, não internação, né. E aí ela continuou só com o antiepilético, mas uma dose mínima, a gente foi baixando e graças a Deus, mas aí, estudando a síndrome de West, eu sabia que uma das sequelas seria o autismo, porque mesmo sendo um milagre, né, ela teria alguma coisa. E aí fui eu estudar mais sobre o autismo. Voltei a fazer pós-graduação, porque eu já trabalhava com isso, mas eu não era especialista nisso. Uhum. E em Nova Mutum não tinha especialista nisso. Nesse período dos 7 meses ali, até os 9, eu falava para neurologista dela: "Beatriz tem sintomas de autismo". E a neurologista falava: "Será?". Mesmo meio com dó, assim, né, E ela de recuperou confirmar. toda Recuperou. a função motora? Ela começou a reagir a estímulos? Depois de um tempo, porque daí o que que acontece? Ela tomava um medicamento que é muito forte, Uhum. então ela ficava meio dopadinha. Porque apesar dela ter parado as convulsões, a doutora ainda manteve a medicação por um tempo. A medicação até ali não fazia efeito nenhum, só Uhum. piorava, né. Aí de repente ela parou, ninguém acreditava naquilo, mas o medicamento continuou, que Uhum. não vamos tirar, né. E se tira, né, enfim. E aí ela manteve esse padrão de comportamento dopado ali, meio molinha, por um período, Depois tirou. aí voltou. Doutora, você tem um milagre em Eu casa. tenho um milagrão, na verdade eu tenho 3. Aham. Se eu for contar meus milagres, Aham. É, vai ser um podcast só é falar só de de milagres, milagres. só para Ai, falar vamos de falar de milagre milagres, vamos falar de também. milagres. São 3, né, o Caio, que nasceu com menos de 1 quilo, Uhum. e tinha uma chance, assim, baixíssima de sobrevivência. Aí depois veio a Beatriz e depois o meu marido, né, Acidente o aéreo. acidente aéreo. Que se salvou, né. É, Se é, salvou, sobreviveu a um sobreviveu. acidente aéreo. Exatamente. Então, assim, Deus são Deus, ele é 3 fiel na sua milagres, vida. graças a Deus. Eu Glória a costumo Deus. brincar que eu sou uma das preferidas dele. E é, né. Enfim, Ai, que e tenso. aí a Beatriz, foi isso, e ela voltou.
Mas aí ali, nesse meio tempo, até os 9 meses, eu insistia que ela tinha sintomas, né, de autismo, e a doutora ainda achava que não, mas com 1 ano não teve como escapar, né, porque ela era Qual que é o nível dela, doutora? hoje ela está entre 1 e 2, Uhum. né, entre 1 e 2 por conta de algumas necessidades ainda de suporte que ela tem para se arrumar, mas o nível 2 dela não é pelo cognitivo, é Uhum. mais pelo motor, porque como ela tem uma lesão no cérebro, então ela tem uma hemiplegia. Uhum. Então o lado esquerdo dela, apesar de funcionar, Sim. ela tem uma dificuldade motora. Uhum. E aí ela precisa de auxílio ainda para algumas coisas, por exemplo, para tirar a camiseta, ela ainda precisa de auxílio, né. Então para algumas coisas, para pentear o cabelo, para lavar o cabelo, ela faz tudo, ela é independente, mas ela precisa de auxílio. Então a gente coloca ali o nível 2 por isso, a parte cognitiva é nível 1. Olha só, É. doutora. Não, ela é muito inteligente. Gente, é inacreditável, né, eu falo que Deus ele contraria qualquer Qualquer diagnóstico diagnóstico. médico e quando eu escuto testemunhos como o seu, Sim, nos alegra muito, né, porque a gente vê o sim, tanto que vale a pena confiar, acreditar e servir ao Senhor, muito. porque Ele nos constrange e nos surpreende, né. Eu acho que Muito, você no decorrer da sua trajetória como neuropsicóloga, né, mesmo antes da maternidade, deve ter se deparado com muitos milagres, né, nossa, Manu? muito. Aí A esse gente encontro, né, assusta, né. esse encontro com a maternidade atípica, né, a descoberta do diagnóstico, qual que é o impacto emocional que teve para você, emocional e Uhum, psicológico, né, e sim, quais impactos emocionais e psicológicos você identificava nas mamães dos seus pacientes? Identifica até até hoje? hoje, é. Então, para mim, como eu já vinha, o impacto do autismo em si não foi muito, não mexeu muito comigo. O que mexeu foi o diagnóstico da síndrome de West. Eu me afundei, assim. Eu falei: "Meu Deus", apesar de ser psicóloga, neuropsicóloga, eu falei: "Gente, eu não vou dar Olha conta". só, você achava que não ia conseguir lidar com uma criança autista. Deus te Exatamente. mandou uma prova maior, Maior, mais para você difícil. diminuir o que que seria o autismo Foi perto da outra, bem isso, não foi? exatamente, foi. Porque o autismo ficou pequeno perto da síndrome de West. Exatamente, exatamente. Porque, assim, o meu medo maior era realmente ter uma criança, quando eu me deparei, eu falei: "Meu Deus, como é que eu vou lidar com uma criança que vai ser totalmente dependente uma vida Sim, inteira?", sim. né. E era um medo que eu tinha, assim, Uhum, né. com E certeza. aí, para eu lidar com aquilo, foi um baque. Então, quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eu já estava totalmente preparada. Uhum. Eu falei: "Bom, dos males, Os esse menores. é", Aham. né, não que eu tenha ficado, totalmente feliz mas, assim, o fato dela estar se desenvolvendo, né, dela estar falando, dela estar brincando, ela não andava ainda, ela foi andar perto dos 2 anos, ela demorou para andar. Uhum. Mas falar, ela voltou a falar, ela começou a falar com 10 meses. Então, assim que foi tirando a medicação, ela foi começando a desenvolver, ela voltou a sentar, ela voltou, sabe. Uhum. Então, para mim, quando chegou: "Ah, ela é autista", ok. Eu insisti ainda com a doutora, eu falei: "Doutora, é?" Daí ela falou: "Ai, Manu, é, eu não queria falar, porque já é tanta coisa, né, eu ia esperar um pouquinho mais". Eu falei: "Não, não vamos esperar nada, até porque eu preciso estimular ela". Eu já vim estimulando, né, desde os 9 meses. Uhum. Então, para mim não foi, mas o que eu vejo, os pais, eles procuram, porque eles veem que a criança é diferente. E eles chegam sabendo que tem alguma coisa. Uhum. Todo pai, toda mãe, pai menos, mãe mais. A mãe vê, a mãe olha, chega lá no consultório e fala: "Doutora, tem alguma coisa". A mãe identifica, né. Ah, a mãe Porque sabe. o contato da mãe ele é mais direto ali, Sim. é diário, né. E mãe sabe, eu costumo falar que mãe sabe, ela sente que o filho tem alguma coisa. E aí ela chega sabendo, sabe. Só que ela quer ouvir que O ela tá contrário. errada. Ela quer Sim, ouvir que ela tá errada. sim. E aí quando você fala para ela: "Olha, realmente seu filho tá dentro do espectro autista ou é TDAH", até o TDAH assusta, Hum. né, qualquer transtorno. Eles desabam, né, porque, assim, ele sabia, já esperava, Uhum. mas queria ouvir que não. Isso é assim em 98%. Hum. É raro aqueles que: "Ah, tá bom, eu já sabia, é isso mesmo, agora eu vou".
correr atrás, não. O chão abre, desmorona, chora, né, fica ali tentando entender, alguns não fazem nem perguntas ali na hora. Sabe aquela coisa do o choque na hora? E aí as perguntas vêm depois, vão querer entender depois, Hum. não questionam muito o laudo, isso tudo vem depois que passa o choque, mas eles entram nesse processo de choque, Uhum. né. Então você identifica um luto, Ah, com em relação certeza, do filho idealizado versus a totalmente, aceitação totalmente, da realidade? totalmente, porque o que que acontece, né, Paula, quando a mulher, né, engravida, o casal resolve ter filho, gera essa expectativa, né, Uhum. todo mundo planeja o filho perfeito, né, e já na gravidez você traça, né, planos, você traça, né, o Mãe, né, mãe, futuro pai, a daquele gente aham, filho, sim. aí o neném nasce, né, você olha aquela carinha, você fala: "Ai, vai ser médico, ah, vai ser advogado, ah, vai s", entendeu? Você, Uhum. né, tudo perfeito, aí você já imagina o quê? As festinhas de aniversário, você já imagina, Uma série né, de coisas. isso, aquela parte social toda. E aí quando você recebe um diagnóstico, né, de um transtorno de neurodesenvolvimento, isso morre, né, morre o ensinar a andar de bicicleta, sabe, Algumas morre coisas você sabe que tudo. você não serão possíveis. Até são, mas assim, ali naquele momento, morre toda essa expectativa, morre essa idealização, morre o filho perfeito, morre aquilo que você criou, a expectativa que você criou. Você tem que matar isso também, né, até para aceitar. Então, é um processo de luto mesmo, é doloroso, é muito doloroso. Tem pais que vivem esse processo mais rápido, eles conseguem matar esse filho idealizado Uhum. e aceitar o filho real com mais facilidade. Tem pais que não, que vivem isso durante muitos anos, Demoram a aceitar. E é demoram a pior, aceitar. né, Manu, É porque porque sofrem mais, né, e acabam que, o suporte que eles teriam que dar para para os a filhos, eles criança, acabam pecando exatamente, por falta de força por falta, interior, né. exatamente. Não dá para julgar, né, Uhum. porque assim, a gente entende que para a pessoa é difícil isso, né. Então depende muito de cada Cada família, um reage de uma cada um forma, reage de né. uma forma. Você como mãe atípica, se sentiu acolhida ou você acha que sofreu algum tipo de julgamento, né, quando começou a compartilhar a sua vivência como mãe atípica? Olha, para falar para você, assim, que a gente não sofre preconceito e julgamento é mentira, É. né. Eu, por ser da área, por trabalhar com isso, por ser conhecida na cidade, sofro um pouco menos, Uhum. mas tem, né, tem bastante Não preconceito dá pra ainda, maquiar essa realidade, não dá né. para maquiar essa realidade. Enquanto eu conseguia colocar as crianças em uma bolha, né, era menos sofrido. Então eu conseguia manejar isso melhor. Depois que eles começam a sair Os 2 são? mais, não, a menina é, mas o menino é TDAH. Uhum. Então, assim, os 2 são neuroatípicos, Sim, aham, né, aham. mas enfim, aí hoje a diferença, a divergência aparece mais, né. Então hoje eu sofro mais do que lá atrás, entende. Por quê? Por conta dessa interação social, né, por conta das dificuldades. E assim, lá atrás, quando nós descobrimos, né, a síndrome de West, quando começou o desenvolvimento da Beatriz, por exemplo, e o Caio, a gente não sabia ainda do TDAH, mas o TDAH ele é um pouco mais tranquilo em alguns aspectos, Uhum. mas o autismo, né, que era mais gritante, a gente sentia já a diferença, né, tanto com alguns conhecidos, mesmo na família, porque o que que acontece? Ah, vai pegar a criança para ficar uma tarde. Pega o que é típico, Uhum. você tá entendendo? Fazem distinção. Não por mal, mas é porque é mais fácil de Tem medo cuidar também da responsabilidade, da reação da da reação da criança, criança, entendeu? assim, Então, mas aí assim, pra gente isso dói, né? dói.
porque querendo ou não, você está fazendo diferença na criança, entende? Então tem tudo isso. E aí é aí que a gente vê, é uma forma que as pessoas acham que estão ajudando, né, pegando uma das crianças, até porque são gêmeos e dão Uhum. trabalho, mas por outro lado, tem esse porque ela sente também, excluída, né, que ela nunca vai, entende? Então tem tudo isso. Perfeito. Rotina, rede de apoio e sistema de saúde, né. Como que foi para você, Manu, e como que você enxerga hoje, ah, as mães, né, que têm filhos atípicos, em relação à rotina com o filho? O que que mais te desafia no seu dia a dia, né, visto a rotina intensa de terapias, consultas, Sim, agendas, né. Existe uma rotina diferenciada para criança atípica, né? existe, existe. É bem diferente, enquanto a mãe de uma criança típica tá levando a menina no balé, eu tô levando pra terapia, Sim. né, Uhum. é bem diferente. Assim, eu, graças a Deus, né, voltei a estudar, montei a equipe, então eu Uhum. tenho condição de ter as minhas crianças lá na minha clínica, Sim. né, montei a clínica por isso, montei um instituto por isso, porque não tinha, né, ninguém especializado em Mutum na época. Sim. Hoje nós já temos mais 2 clínicas que trabalham com isso, enfim, mas na época não tinha, né, as outras 2 clínicas são mais novas. Uhum. Eu tenho essa condição, então assim, eu costumo dizer que está todo mundo no mesmo mar. Uhum. Mas cada um com o recurso que tem. Uns estão nadando de braçada, outros estão de barco, outros estão de colete salva-vida. Uhum. Não é todo mundo no mesmo mar, no mesmo barco. É todo mundo no mesmo mar, Uhum. mas não é todo mundo no mesmo barco. Cada família Tem uma tem realidade. uma realidade e um tipo de recurso diferente. Sistema público de saúde não tem a menor condição de Muito tratar precário autista. ainda, né. Não tem condição. Porque para tratar autista, você tem que entender de autismo. Né, e nós não temos profissionais qualificados no sistema público. Infelizmente não tem, né, as pessoas acham: "Ai, psicólogo sabe tratar". Não, não sabe, não sabe. "Ai, neurologista sabe tratar". Não, não sabe. Não é todo mundo que sabe. Você tem que estudar o autismo. O autismo é um transtorno muito complexo, muito amplo. Então se você não estuda o transtorno, você não sabe o que fazer com aquilo, Verdade. entende? Então não é qualquer um. E aí a gente vê quanto tempo se perde fazendo de conta que estão fazendo o tratamento, né. E aí o que acontece muito com as famílias de baixa renda, Uhum. ficam anos e anos e anos e não tem evolução, Não consegue, né, não ter consegue. esse recurso para procurar um acompanhamento Exatamente, mais exatamente. multidisciplinar, E você não acompanhamento vê, por adequado. exemplo, uma criança nível 2 descer para o nível 1, enquanto que numa clínica particular, né, especializada, isso acontece com 2 anos, É muito possível. muito possível. Você tem rede de apoio em Nova Mutum? Você tem família Tenho a minha lá? mãe, graças a Deus. Como que você considera hoje a rede de apoio, né, familiar, Sim. profissional, social, nessa jornada? Foi Ah, importante para você? Você considera é importante para as importante, mães é que importante. É importante. E rede de apoio não é só para ficar com a criança, né. uhum. Rede de apoio é para a mãe, Apoiar emocionalmente, para né. tudo, né. É a mãe, né, Uhum, eu penso, uhum, com né. certeza. Você, às vezes, convidar, né, para sair, é você ir na casa da mãe, ver se tá faltando alguma coisa, se tá precisando de alguma coisa, às vezes até ajudar, né, sei lá, numa faxina, Sim, porque, às vezes a pessoa pensa: "Ah, a rede de apoio é pegar a criança, mas como é que eu vou pegar a criança que a criança não fica comigo?". Não, não fica mesmo, é autista, ele tem, seletividade com pessoas, uhum, né. Mas você pode ir lá sei lá, ver se tem uma louça para lavar, né, se ela quer conversar com você. Isso é apoio para a família atípica, entende? E isso é essencial, porque a mãe atípica, ela fica extremamente sobrecarregada. Então, rede de apoio para mim foi essencial. Eu tenho a minha mãe. Minha mãe mora do lado da minha casa. é Então uma assim, bênção, né.
né, e aí ela fica com as crianças, A gente fica nossa, despreocupada, né. sim, A então vida assim, consegue seguir melhor, eu né. tenho a minha funcionária em casa, eu não posso reclamar da minha vida, né, eu tenho uma Uhum, vida sim privilegiada, uhum, né, diferente da realidade da maior parte da população, sim. Uhum, né, é diferente sim, não dá para negar, mas sei da realidade de muitos que não têm rede de apoio, depende totalmente, né, de SUS, de serviço público, e isso é muito triste, porque eles não têm o que fazer, uhum. né, e aí não tem com quem deixar as crianças, as mães estão surtando, muita mãe surtada, né, tanto é que tem aí, a gente vê vez ou outra aparece, né, mãe que se mata, mãe que mata filho autista, Meu Deus, tem, vira e mexe aparece na mídia, a gente que está na comunidade autista, a gente vê muito isso acontecer. meu Porque senhor. chega num ponto em que ela não sabe mais o que fazer. Eu acho que a própria mãe começa a desenvolver ali uma depressão, né. Sim, e não tem autocuidado, até no capítulo do livro, do Autismo Jornada de Conscientização, que eu escrevi, eu falo muito disso, né, do autocuidado, Uhum. de olhar para si. Porque para cuidar do A gente já tá outro, bem. você precisa estar É o que eu bem. falo sempre para as mulheres, a gente palestra muito para as mulheres, né, e eu Aham. venho pegado muito nessa tecla, Sim. do excesso de responsabilidade, das cargas que nós colocamos e puxamos para nós e o quanto que isso tem nos adoecido nesse Uhum. processo. E muito. E assim, a mulher, para ela se desempenhar bem, tanto no Uhum. trabalho quanto no seu papel de casa mesmo, de apoio, de coluna familiar, porque a mulher ela é a coluna É a da coluna, casa. exatamente. Ela precisa estar fortalecida, precisa Sim, estar bem. Então, às vezes, exatamente. o olhar se volta tanto para o outro, né, para quem precisa, que ela não olha para dentro de Não si. olha. E quando ela consegue se enxergar, às vezes é tarde demais, Exatamente. né, ela está totalmente ali debilitada, Adoecida, adoecida, é bem e é isso. uma realidade muito frequente. Então, assim, é até difícil a gente julgar, Não, não dá. né, E na Manuela, porque maternidade atípica isso é mais intenso, porque a criança atípica ela exige de você 24 horas de cuidado, uhum, sim. né, diferente de uma criança típica, que já Uhum. exige também. Sim. Mas E na você sabe maternidade também que atípica, ela vai depender de você por mais por tempo, mais tempo. né, Por isso é diferentemente de uma importante criança. as terapias, entende? Uhum, A gente investe na terapia agora uhum, para ter essa criança funcional na vida adulta. Então, para você se libertar também, uhum, né? E aí, quando você depende só de sistema de saúde público, você não sabe se isso vai acontecer. verdade. Você sente que o sistema público e privado de saúde está preparado para acolher as mamães e as crianças atípicas? Eu De acho que o jeito nenhum. privado hoje nós temos hoje excelentes clínicas, né, Sim, e é um mercado que cresceu muito, mas não devido até à focam na demanda, mãe. não foca na mãe. Não focam na mãe. Não Você acha que foca na falta mulher. então esse serviço focado mais para a Para a mãe? mãe, para as mães. Focam muito na criança, as clínicas, infelizmente, virou um mercado, né, a Uhum. gente Um sabe que tem comércio. né, uma coisa assim, que tem clínica que abriu só pensando em ganhar dinheiro, não fazem nem o serviço que deveria fazer, Sim, né. muito Tem triste, muito isso, muito muito, triste. muito, 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 é triste, mas é a realidade. Então foca em ter o máximo de criança. Ah, é clínica aba. Sim, tem um analista do comportamento para 50 crianças, uma coisa que não existe. Um analista cuida de no máximo 10 crianças. Passou disso, já não é a aba, não tem como ser, Uhum. entende? Porque é impossível você fazer programa. Então, assim, né? E aí as mães ficam. Ninguém trabalha com mãe. As mães têm que procurar terapia de outras formas. Uhum. E aí a rede pública oferece terapia, oferece. Uhum. Mas quem cuida dessas mães também não entende o que é a maternidade atípica. Então, assim, não está preparado. Manu, como que a maternidade atípica, né, ela impacta a relação com o parceiro, amigos e familiares? Porque para o casal é difícil também, né? Eu Totalmente. falo que a própria maternidade, quando a gente está com as crianças pequenas, né? Eu Sim, sou mãe de já 2 é filhos, já difícil. é difícil. Sobretudo quando você tem uma criança atípica, eu acho que é mais difícil ainda, né? Eu acho que o Sim, casal ele tem que estar muito unido, ele tem que estar muito conectado para que essa relação não seja abalada, sim.
Principalmente pela própria frustração, insatisfação Sim, de ambos, né. sim. A gente sabe que o maior número de divórcio acontece no primeiro filho, né. E o Uhum. segundo maior número de divórcio é quando os filhos saem de casa e o casal precisa se reconectar, Sim, né. E aí o que acontece? Quando vem uma criança atípica, 90% das famílias se des desfazem. desfazem. O pai geralmente abandona. Meu Deus, que realidade triste. Triste, triste, mas é o que é. Então são raros os pais que ficam. A mãe fica ali A firme, mãe porque não tem fica. jeito. Não, mãe não tem como, mas os pais vão embora, a maioria. E os que ficam, né, ainda assim é É delicado, desafiador. é desafiador. Muito conflito, né, porque pai vê de uma forma diferente do que mãe, Uhum, né, e a mãe precisa estar ali 24 horas para aquele filho. uhum. E em geral o homem não vai entender isso. É igual você ter um bebê recém-nascido ali de até 1 ano, por um período mais longo. Então você imagina você ter um bebê ali de 1 ano, como se fosse o cuidado, né, de um bebê de 1 ano, Sim. por 10 anos. A dedicação da mulher, né. E aí aquele conflito que a gente tem no primeiro ano da maternidade, que é desafiador para o casal, Uhum. Tem tanto é como a que é um gente maquiar número isso? não É difícil tem, é mesmo. difícil, tanto é que é o maior número de divórcio é ali nesse Sim. momento. Então, assim, por 10 anos, né, o casamento fica extremamente abalado. Então, o casal tem que estar muito preparado antes, né, para ter filho, eu penso. O casal tem que estar muito fortalecido, né, quando decide ter filho. A mulherada cai no erro aí muito grande de achar que ter filho segura casamento, Nossa, e não a segura, gente muito pelo sabe. contrário, né. Uhum. Então, o fortalecimento do casal tem que ser o casal tem que ser casal, não pode ser de faz de conta. Escolher estar junto, É, né, e segurar a porque é onda até o fim. muito difícil. Como que você, Uhum. Manu, cuida da sua saúde mental, né, o que que te sustenta emocionalmente desde o diagnóstico até hoje? Terapia, faço terapia. Na verdade, eu faço terapia desde a da graduação, Sim. né. Mas aí, como psicóloga, você vai e volta, né, no processo terapêutico, porque a gente tem que fazer mesmo, senão acaba misturando conteúdos, né. Uhum. E aí, depois da maternidade, a terapia intensifica, né. E aí faço academia, enfim, tem Tem os as seus coisas que eu momentos. gosto de fazer, né, e oração, Importante. muita oração, né. Eu faço meditação. É calma. Não sou nada, eu sou brava. Manu, Ah, nós vamos para um rápido bloco comercial e sim. nós já voltamos. Ó, fiquem ligadinhos que esse bate-papo tá muito especial. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza,
totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Estamos de volta. Você que está nos acompanhando aí desde o início, fiquem ligadinhos que o bate-papo, esse convite muito especial, essa convidada muito especial permanece aqui, doutora Manuela Bueno, ela que é neuropsicóloga, sócio-proprietária da clínica Inser em Nova Mutum, ela que faz parte do nosso time de informadores e hoje veio falar um pouquinho sobre a sua experiência como mamãe atípica. Manu, quebrando tabus, né, e educando a sociedade. Você já viveu episódios de preconceito direto ou indireto, devido a alguma falta de conhecimento, algum tabu da própria sociedade, do meio em que você é inserida hoje? Sim. Isso é frequente, né? Direto é menos frequente, mas indireto, né? É dentro da igreja, né? Você vai na igreja, a criança solta Uhum. né? Ah, pronto, aí fica todo mundo olhando e julgando, né? Tem que tirar a criança de dentro da igreja, sabe? Os São próprios pessoal que aqueles está ali envolvido no processo, que era para acolher, para julga. acolher, exatamente, né? Na escola, né? Às vezes você é chamado e você percebe que as pessoas estão perdidas, eles não sabem o que fazer. Aí soltam algumas palavras que você fala, meu Deus, como assim? Eu tô ouvindo isso, sabe? Mas eu não julgo também, porque não tem preparo, não tem conhecimento, né? Você leva a criança, por exemplo, no shopping, naqueles parquinhos de criança. É diferente o tratamento, né? Das monitoras ali. Alguns sabem o que fazer, outros não. Então a gente sofre com isso tudo, né? Não tem, Não não tem tem o que jeito. fazer, não tem o que fazer, né? Tanto com a Beatriz como com o Caio. O Caio, como ele é mais explosivo, tem um senso de justiça muito por conta do TDAH, ele não aceita injustiça. Então ele explode, ele quer saber o porquê que está sendo injustiçado. Então aí entra aquela coisa de é mal educado, é mal, né? Porque as pessoas não entendem. Então isso acontece bastante. Bastante. E mesmo dentro da família. Meu Deus. É. O que você gostaria, como mamãe atípica, que as pessoas soubessem sobre as crianças atípicas e as suas mamães? Se você pudesse deixar claro uma mensagem que você gostaria tanto que elas soubessem acerca das crianças como das mamães em relação mesmo ao emocional, à fragilidade, a essa importância do acolhimento, o que você falaria? Eu penso assim, que antes de julgar é entender. Acho que se colocar no lugar do outro também, né, Manuela? Empatia, sabe? Empatia. Porque assim, se tem uma criança fazendo birra, por exemplo, no mercado,
é entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? Uma mãe não vai querer que aquilo aconteça porque é bonitinho. Ninguém acha bonitinho uma criança fazer birra. Então, se a criança está fazendo birra, é porque alguma coisa aconteceu. Se aquela mãe não está conseguindo controlar, é porque alguma coisa está acontecendo, Sim. né? Na escola, se a criança não está conseguindo acompanhar, se a criança é porque alguma coisa está errada. Então é entender isso, né? Em vez de julgar e ficar dando um monte de palpite, é perguntar se está precisando de alguma coisa. Entende? O acolhimento é nesse sentido de tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? O ouvir e escutar. Você entende? É isso. Uma escuta mais ativa, né? Em Aham, relação às ao invés mamães. de chegar dando um monte de palpite, porque o povo é bom de dar palpite, né? Quando você não tá na pele do outro, é Nossa, fácil, né, sim, doutora educar Manuela? filho do outro é uma É muito fácil. beleza, né? Muito fácil. Duro é viver a experiência, né? E Exatamente. eu acho que quando a gente vive, está do outro lado, e até você Exatamente. falou um pouquinho sobre esse processo no início da entrevista, que você, antes de ser uma mãe Sim, atípica, também tinha olhares de julgamento. Então sim, você viveu os dois os dois lados, né? lados, Deus te exatamente. permitiu viver a maternidade atípica para que você visse na pele o que de fato aquelas mães sentiam, como que elas Exatamente. poderiam enfrentar essa nova realidade, como que Exatamente. elas eram vistas mediante a sociedade, a família, né? Enfim. E Então, acho assim, que é importante entender sobre as crianças que eles não fazem isso por maldade, por falta de por educação. teimosia, né? Não, é o cérebro que é o diferente. cérebro que é Eles não diferente. conseguem mesmo se O estímulo controlar. É deles é diferente. diferente. Eles percebem o mundo de outra maneira. A resposta Uhum, às ações é diferente. exatamente. Como que podemos, doutora Manuela, na sua visão, tornar a nossa sociedade mais inclusiva e empática, né, na Uhum, prática? Porque muito se fala sobre empatia, sobre a inclusão, uhum, mas que medidas você viria como necessárias para que nós pudéssemos caminhar para uma nova realidade? uhum. Primeiro, busca de conhecimento, né? Eu penso que buscar conhecimento é o primeiro passo. Segundo, entender que cada um é de um jeito. Cada criança é única. E isso típico também. Cada criança é única. Cada criança tem um jeito de funcionar. Buscar, né, integrar essas crianças. Entender que comportamento social não tem padrão. Cada um se comporta de uma maneira, né? A gente que tenta colocar um padrão específico. Claro que, né, existem regras a serem respeitadas e crianças atípicas também têm que ser educadas para isso. Fato. Mas não tem um padrão, né? Um brincar social, por exemplo. Não tem que brincar todo mundo igual. Então entenda que não tem que brincar todo mundo igual. Cumprir regra, sim. Criança atípica, ela tem que ser educada. Mas o brincar com outras crianças, ela não tem que brincar igual. Então comece a educar o seu filho para entender que o brincar do outro é diferente. Para aceitar o brincar do outro. Começa aí o padrão de inclusão. Entende? Sim. E o que a gente não vê, né? A maioria, às vezes, quer que a escola tire da sala do coleguinha, né? Tem pai que tem medo que o filho comece a reproduzir o comportamento da criança atípica. Meu Deus. É uma coisa que não vai acontecer, sabe? Pra você ver a forma, né, a ignorância, Falta de né? conhecimento. Falta de conhecimento. Então, assim, esses são... vai uma festinha, entender que aquela criança pode participar daquilo. Porque, em geral, não participa. E não é só autista, tá? Autista, síndrome de Down, enfim. Eles, em geral, têm medo, né, de convidar ou exclui, né? Então, tem tudo isso. Muito triste, mas uma realidade que a gente pode mudar através Sim, disso que nós estamos fazendo, inclusive agora, né, doutora Manuela? Trazendo exatamente. informação, trazendo um testemunho de uma mãe atípica, Sim. né, que além de profissional, experiente na área, é uma mamãe atípica também, então pode aí analisar os dois Os dois lados, né, lados. da história.
Mensagem final que você deixaria para quem está nos acompanhando hoje, né? O que que a maternidade atípica te ensinou sobre o amor? É forte, né? É forte. É, é forte. Na verdade, a maternidade atípica me ensinou a amar quase que de forma incondicional. Eu sempre fui muito crica, né, Aham. de querer mudar as pessoas, de querer as coisas do meu jeito. E aí Deus me deu 2 crianças que não são fáceis de manejar. Vieram para te moldar. Aham. E aí eu tive que me, né, me fazer do jeito deles, na verdade, e aprender a amar de forma incondicional. Então, e assim, né, amar é isso, é você aceitar o outro como ele é, sem impor condições, Só amando. só amando. Seguir Amando de amando, fato. amando de fato. Que mensagem você deixaria também hoje para as mamães, né, que estão descobrindo esse caminho agora e que estão ainda impactadas com a notícia, com a fase da aceitação? O que que você diria para elas, doutora Manuela, para que elas possam se sentir mais acolhidas e aliviadas mediante o que você passou? Uhum. É uma coisa que eu costumo falar sempre, o diagnóstico, ele é só um nome para um conjunto de sintomas do seu filho. Ele não vai mudar nada no seu filho, nada, absolutamente nada. Aquela criança que você conviveu até agora, seja 1, 2, 3, 6 anos, continua sendo a mesma criança que você lidou até agora. Não muda, é só um nome. E esse nome ele vai te ajudar a direcionar a vida do seu filho de uma melhor forma. E não desiste do seu filho, porque ele vai te surpreender. É isso aí. Não desistam, Não doutora. desista. Muito obrigada pela sua participação aqui no Eu que Dr. agradeço. Cast. É sempre muito bom recebê-la, sempre muito precisa, calma, né? Um vasto conhecimento. É sempre muito bom contar com a sua experiência aqui. Eu Para que quem queira agradeço. acompanhar um pouco mais o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o Uhum, Instagram da clínica? uhum. É em Ser Instituto E tem o seu também, e pessoal, né, tem o doutora meu que Manuela? é @Manuela Bueno, neuropsicóloga. Ah, obrigada, doutora. Deus abençoe até breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar essas informações com amigos e familiares. E pode ser ferramenta de multiplicação, né? Assim como essa informação impactou a sua vida, nós contamos com você para que mais vidas possam ser impactadas também. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. Se não acionou o sinalzinho de notificação, acione também, porque diariamente nós postamos conteúdos de alta relevância nesse canal e, através do sinal de notificação, você é informado pelo YouTube acerca de todos os conteúdos que são disponibilizados aqui para vocês. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cast. Até lá!